Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta mais um pouquinho para conversar um assunto com vocês com relação à questão que envolve aquela parábola lá do joio e do trigo. Ela é muito difundida, muito propagada, muito comentada e normalmente as pessoas olham para alguns aspectos dela e talvez não todos, né? O que eu gostaria de colocar é assim, a possibilidade de interpretação, existem várias possibilidades de interpretação. Uma delas é com relação a dois aspectos, que normalmente as pessoas ficam tentando aquela questão da semente do joio e semente do trigo, muito parecidas, que somente quando derem os frutos serão conhecidas. Mas antes da semente, tem a figura do semeador. Quem semeou aquela semente? Né? Quem fez essa semeadura? E quando a gente fala em semeadura, em termos históricos, a gente não pode ignorar a possibilidade de que tenha havido uma semeadura através de inúmeras formas, mas a principal e a mais evidente seria uma semeadura dentro daquilo que parece ser o trigo. E o que parece ser o trigo? Uma literatura, uma informação, um texto. Lembrando assim que em termos de escrituras, são mais de 6.000 textos em hebraico e mais de 30.000 textos em grego que deram origem às traduções atuais, né? Então a gente deveria aproveitar essa questão, entender essa questão e raciocinar. Claro, existem uns textos que são aqueles que são os mais consagrados, mais aceitos, mais conhecidos, por aí vai, né? Então, nesses 6.000 textos em hebraico, nós podemos entender e ver com muita clareza o manuscrito L, chamado manuscrito de Leningrado, que tem uma relação direta com o trabalho dos maçoretas, e aí nós estamos voltando no tempo e no espaço para Ben Asher. Quando se fala de texto grego, a gente imediatamente se recorre e se lembra da Septuaginta. Lembrando que a Septuaginta, o nome já diz, são 70, de fato 72 tradutores que traduziram do conhecimento oriental hebraico para o mundo helênico, a cultura helenista da época. Então, muita coisa tem a ver com essa mensagem. Há um consenso histórico dentre os historiadores, né, de que, poderia citar aqui inicialmente Eusébio, né, e também Jerônimo, que são dois chamados pais da igreja. Jerônimo, conhecido pela Vulgata Latina, seu texto, sua obra, e Eusébio reconhecido por aspectos que envolvem a mensagem. Ou seja, quando você vai estudar sobre Eusébio, Eusébius, que é um termo também que se identifica facilmente no nome dele, quando você vai estudar sobre Eusébio, você vai entender que ele retrata dentro da obra dele, que é a história da igreja ou história eclesiástica, ele retrata momentos diversos dentro desse livro, através do seu sumário, do seu índice, aonde ele retrata questões que envolvem essa ligação e esse relacionamento dos gregos, do povo, inclusive dos romanos, né, do povo romano e do povo grego, em relação aos conhecimentos vindos do povo hebraico, né? Isso é importante, com certeza. Nós estamos falando de semente, então uma questão que é muito importante de se analisar e avaliar é de onde veio a semente. De onde veio essa semente que começa a partir da Septuaginta e de onde veio essa semente que está lá no manuscrito L maçorético leningradense. Então são duas sementes diferentes. Paulo adotou a semente da Septuaginta e outros adotaram a semente literalmente hebraica, que hoje em dia as pessoas falam judaica, mas ao mesmo tempo ela se mantém preservada dentro da cultura.
joio e trigo. Voltando à mesma questão. Qual é o divisor de águas para que a gente entenda essas duas semeaduras históricas, literalmente bíblicas também, por que não? Nós podemos dizer isso com toda certeza. Traz todo um aspecto teológico diferenciado a quem busca a fonte na Septuaginta e para quem busca a fonte no manuscrito Leningradense, dos maçoretas. Nós estamos falando temporalmente de dois aspectos próximos, né? Nós estamos falando aí alguma coisa que tem que remontar ao ano 135, quando houve uma expulsão total de todos os hebreus, os judeus, né? de sua terra. Lembram? Então, essa questão que envolve as duas semeaduras, retomando isso, a gente consegue perceber a diferença quando você compara todos os ensinos que estão revelados nas cartas de Paulo, que deu origem ao cristianismo atual, e quando você vê o Sermão da Montanha, que se mantém preservado e é um dos poucos textos que são reconhecidos como escritos em hebraico. Alguns discutem se foi hebraico, aramaico, mas hebraico, literalmente, que é o livro traduzido como Mateus, que não deveria traduzir seu nome, né? Então é o livro chamado Matitiahu. Esse livro, o próprio Eusébio e os pais da igreja reconhecem como sendo hebraico, dos judeus, portanto. E lá tem uma informação específica que é exatamente o Sermão da Montanha, que você não vai encontrar uma repetição do Sermão da Montanha em nenhum dos livros escritos e produzidos por Paulo. Então, assim, Paulo é considerado o pai do cristianismo, historicamente falando, e ao mesmo tempo nós temos um livro que é pouca discussão de que não seja e não se tenha literalmente em hebraico, que é o livro traduzido, lembrando que nome próprio de pessoa, de lugar não se traduz, mas para entender, facilitar o entendimento, traduzido como Mateus. Então, o próximo vídeo vai ser os ensinos dados no Sermão da Montanha e os ensinos distribuídos em todas as cartas produzidas por Paulo e os seus seguidores, seus discípulos. E nós vamos voltar a conversa para de onde vem a semente, porque no tempo da colheita, aí nós vamos saber qual é a semente verdadeira, qual é a semente realmente que foi produzida com um fundamento naquilo que é hebraico. Claro, esse é um assunto que obviamente vai gerar uma polêmica esperada, ninguém desconhece, para quem estuda a questão histórica das escrituras, para quem já leu sobre os pais da igreja, quem não leu nem sabe o que eu estou falando. Mas para os que já leram os pais da igreja, a história da igreja, ou a história eclesiástica, como pode ser também um título para esse mesmo texto, mesmo livro, então vai entender o que eu estou falando, né? Então, assim, vou repetir. Nós começamos uma conversa da semente, da parábola da semente do joio e do trigo, e aí vamos raciocinar com aquilo que o Messias falou da boca dele e aquilo que disseram sobre ele, baseados em quaisquer outros aspectos. Mas vamos fazer um tratamento histórico, literal, no sentido de origens de sementes diferentes, a semente hebraica e a semente grega, a partir das literaturas que existem, tá bom? Muita sabedoria é importante ter, entender, porque você não pode hoje simplesmente chegar e pegar um texto atual de menos de 50 anos de existência e acreditar, sem fazer uma pesquisa profunda, que pode levar anos da sua vida estudando. Particularmente, estudei 45 anos da minha vida. Isso significa que você vai ter que ter uma visão muito, muito aberta para a história, para a arqueologia, para os pais da igreja, para os grandes rabinatos judaicos, para a história toda que você tem na sua mão, num livro traduzido que você possivelmente não leu ainda o prefácio, né? É importante esses aspectos. Então vamos começar a nossa conversa, e isso eu vou tratar no livro, mas em forma de capítulo,
explicações, etc. e tal. Mas vamos iniciar uma conversa aqui, porque eu entendo que esse assunto é um assunto muito, muito importante. E é um assunto que vale a pena conversar. Num nível de entendimento elevado, num nível de informação confiável, num nível de conhecimento da história, da arqueologia, da teologia, das novas descobertas sobre as escrituras que são recentes com relação a isso. Por exemplo, já citei num outro vídeo sobre os manuscritos de Qumran. Qumran, uma série de cavernas, total de 12 cavernas. E aí tem uns posts que eu já coloquei sobre isso. Então, assim, a primeira ideia é essa. Está disposto, está disposta a conversar sobre esse assunto? Conversar no mais alto nível, tá? Quem não tem condição de entender do ponto de vista de informações como fatos, né? Aí fica difícil, mas eu estou propondo essa conversa num nível bem elevado, muito elevado. Como são as nossas informações sobre esses assuntos aí que estão disponíveis para todos. Repito, para alguns pode ser um assunto, o que é isso que está acontecendo? Não está acontecendo, já aconteceu há 1000 anos atrás. O que está acontecendo é que agora que você está se interessando, agora que você está tomando conhecimento, pesquisando, se é que você está pesquisando. Para quê? Para trazer um entendimento muito claro sobre o que é hebraico, o que é grego, o que é joio, o que é trigo, o que é fato e o que é relato. Isso é importante. Até para fins de você ter a sua própria convicção pessoal sobre esse assunto e enxergar muitas coisas que talvez até o momento não foi vista por diversos aspectos que nem importa quais são. Nunca é tarde para se conhecer a realidade, nunca é tarde para aprender e nunca é tarde para rever conceitos baseados em informações incompletas. Então vamos nessa? Obrigado pela atenção, excelente dia, excelente semana. Beijo grande para vocês todos, sem exceção, sem exceções. Tchau!